Olá, sejam bem-vindos ao EducLabcast, um podcast sobre dados, educação e economia. Eu sou Gabriela Barros e no programa de hoje iremos falar sobre violência e educação. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE em abril de 2019, o Ceará está entre os 10 estados mais violentos do Brasil. Para se ter uma ideia, o estado nordestino detém a alta taxa de 54% de homicídios violentos com armas brancas e de fogo, ficando abaixo apenas de Roraima nessa estatística. Em fevereiro de 2020, segundo um levantamento do site de notícias G1, durante os 13 dias da greve policial, houve 312 homicídios, uma média de 26 por dia. Antes, a média era de 8 por dia. Grandes e pequenos furtos, roubos e extorsões também são algumas das naturezas que vitimam e condicionam a sensação de insegurança, afetando assim a qualidade de vida da população. De tal maneira, conhecer a distribuição desse tipo de evento e estabelecer hipóteses acerca de suas principais causas é papel do Estado e, portanto, item indispensável em diagnósticos criminais. Mas tal situação não é infundada, já que o Ceará é historicamente conhecido de forma negativa pelos conflitos entre organizações criminosas que disputam o território para o tráfico de drogas. Entre outros motivos, isso se deve devido à sua localização geográfica, que facilita a exportação de narcóticos para outros países. Assim, percebemos que a violência no estado do Ceará pode trazer consequências negativas nas mais diferentes áreas da sociedade, inclusive no âmbito escolar. Como será que as crianças e adolescentes reagem aos crimes diários nas localidades onde moram? Tais fatalidades prejudicam o seu desenvolvimento acadêmico? Para esclarecer estas e outras dúvidas, convidamos a Alessandra Benevides, professora da Universidade Federal de Ceará, em Sobral, e pesquisadora do EducLab, e Bruno Almeida, graduando em Economia e bolsista do EducLab. Olá, pessoal. Prazer estar de volta aqui no podcast do nosso EducLab. Eu agradeço o convite, por participar desse tema tão importante de hoje. Oi, pessoal. Agradeço o convite. Espero voltar aqui mais vezes. E é uma temática muito boa para se abordar no nosso contexto, né? Para você, Alessandra, qual a relação entre violência e educação? Violência e educação é um tema bastante discutido na literatura hoje de economia da educação, e é um tema muito amplo. Nós temos que entender a violência e seus vários aspectos e como isso se relaciona com a educação, o que é um feito muito difícil para dar conta de todo o tamanho dessa pesquisa. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que violência que nós estamos pensando. Em que violência que a gente está tratando? Dentro da escola, fora da escola, o bullying, o roubo, a venda de narcótico no entorno. Então, esse tipo de violência tem distinção e tem impactos diferentes também. Fora isso, a violência em si, ela pode influenciar, por exemplo, no desempenho acadêmico dos estudantes. Pode ser também um mecanismo que vai influenciar, por exemplo, na frequência dos estudantes em sala de aula, reduzir a frequência dos estudantes. Se você tem uma comunidade muito violenta, o entorno da escola conta para isso, né? E aí, você tendo uma comunidade no entorno da escola que é muito violenta, os alunos podem ficar com medo de sair de casa, às vezes impedidos, como a gente cansa de ver em matéria de jornal, né, o tiroteio nas favelas do Rio, os alunos ficam impedidos de sair de casa e ir até a escola, às vezes escolas ficam fechadas por conta da violência no seu entorno, né? Esse é um dos aspectos. Outro aspecto também importante é como é que essa violência impacta no socioemocional dos estudantes. Como é que isso acontece? Isso também faz parte do contexto, porque o socioemocional conta bastante dentro da educação, certo? Como é que a violência atua sobre a saúde mental dos estudantes? É um outro canal que a violência atua para prejudicar
os estudantes no seu contexto escolar como um todo. De toda parte, a gente também tem um processo inverso, né? Como é que a educação pode influenciar nessa violência, nessa questão da violência? De que forma a educação pode mitigar, reduzir a violência? E aí a gente tem algumas experiências, e dentro da literatura também se aponta alguns resultados relacionados a isso. De, por exemplo, crianças e adolescentes que ficam mais tempo dentro de sala de aula, né, em políticas públicas de extensão do tempo escolar, né, as escolas de tempo integral, por exemplo, e como é que isso impacta na redução da criminalidade, na redução dos crimes no entorno da escola. A criança fica menos tempo ociosa, facilitando que os pais vão trabalhar, isso melhora também o rendimento dos pais. Então, você tem uma série de fatores que vão no sentido contrário, né, de como a educação, a escolaridade, você ficar dentro da escola, vai influenciar para reduzir os índices de criminalidade e de violência. Nesse sentido, em novembro de 2015, uma série de atos violentos e sangrentos culminou em uma das maiores chacinas da história da capital cearense, Fortaleza, na qual 11 pessoas foram executadas sumariamente nos bairros Curió e São Miguel, na Grande Messejana. Depoimentos de testemunhas narram cenas de intimidação por parte de policiais, tiros a queima-roupa, omissão de socorro, ameaças de vinganças e execuções sumárias. Notícias sobre o episódio comoveram todo o país e promoveram várias manifestações contra a violência às crianças, já que as vítimas eram estudantes em sua maioria menores de idade. Dentre os atos de solidariedade, destaca-se a caminhada dos estudantes da Escola Terezinha Ferreira Parente, no bairro Curió, que contou com a participação de 1.200 alunos junto às suas famílias. Desse modo, queria que falasse mais sobre sua pesquisa, Bruno, já que ela aborda os impactos da violência no desenvolvimento emocional e educacional dos estudantes. Bom, iniciando aqui a discussão, eu posso começar falando da ideia inicial da pesquisa, que ela buscava analisar dados da violência do estado do Ceará como um todo, né? A ideia é a gente catalogar 40 tipos de crime, que no caso a gente pegou essa base de dados com a Secretaria de Segurança Pública, os dados são públicos, né? Dos dados diários da violência. A ideia inicial era fazer essa relação com os crimes, georreferenciar esses crimes, tentar medir um grau de exposição das escolas para esses crimes e ver se há algum efeito nos estudantes, certo? E aí, com o passar do tempo, a gente foi maturando um pouco mais essa ideia, né? E a gente, eu com a professora Alessandra e o professor Rafael, né? A gente mudou um pouco o rumo e a gente decidiu tratar desse evento chocante que foi na nossa história do Ceará, foi a chacina da Grande Messejana. A gente decidiu diminuir o campo, a gente passou do estado para trabalhar apenas com a cidade de Fortaleza, né? E aí, nesse caso, a gente queria saber essa relação, não mais só com os resultados educacionais, né? Mas sim também com as habilidades socioemocionais, né? Com as macrocompetências que eu vou explicar um pouco mais para frente. E uma coisa que fez, né, que fez com que esse trabalho conseguisse ser realizado, né, que ele está em andamento ainda, na verdade, é que no mesmo ano que aconteceu a chacina, foi o mesmo ano que foi aplicado o instrumento Sena, juntamente com a prova do SPAES, né? Sem o instrumento Sena, a gente não conseguiria ter os dados sobre as habilidades socioemocionais dos estudantes, né? Mas e, Bruno, que vai explicar um pouco mais o que é o instrumento Sena, né? O instrumento Sena, ele é basicamente um inventário que visa avaliar um conjunto de competências socioemocionais, por meio do autorrelato, né? Ou seja, as pessoas ao responderem falam sobre si, né? Com base nos itens que são apresentados. E as competências socioemocionais, que são avaliadas pelo instrumento Sena, são baseadas em um modelo científico e empírico, né? Que organizam essas competências em 5 grandes domínios. A gente costuma falar muito do Big Five,
né? Mas trazendo mais para o português, esses 5 grandes domínios também é chamado de macrocompetências, né? É importante frisar que essas macrocompetências, elas estão englobadas em vários aspectos da nossa vida, não só na educação, né? A gente também tem saúde, tem crime, mercado de trabalho. Existem outros trabalhos que fazem essa relação, certo? Na academia. Bom, e aí cada item que compõe o instrumento, o Sena, né, ele visa avaliar um aspecto específico de cada dessas macrocompetências, né? E aí, por meio disso, o inventário é composto por itens em formatos de afirmativas, né, que as pessoas devem avaliar conforme o grau de correspondência que o item tem relação ao modo cotidiano como a pessoa sente, age ou pensa, né? Então, como a chacina da Grande Messejana aconteceu no mesmo ano que foi aplicado no mesmo ano, aconteceu no mesmo ano que foi aplicado o instrumento Sena, a gente consegue captar um pouco desse efeito da violência, né, especificamente nesse evento, nos estudantes, certo? E, por exemplo, uma das perguntas lá que tem no instrumento, posso falar aqui para vocês, preocupa-me com o que acontece com os outros. E aí tem 5 graus diferentes, pode falar de 1 a 5, você pode responder não tem nada a ver comigo, tem um pouco a ver comigo, tem tudo a ver comigo. Enfim, é um instrumento com um alto grau de sofisticação científica e tecnológica, e tem um amplo poder de análise, né? E aí esse instrumento, é importante que eu fale um pouco como é a construção dele, para vocês entenderem por que foi utilizado, ele foi utilizado não só por ser o único que tem dados sobre o socioemocional dos estudantes do Estado, né? Mas também é importante entender que a construção dele é bem complexa, né? E esse instrumento ele tem 3 bases conceituais, né? Que a primeira é a psicologia escolar e desenvolvimento, onde a gente tem o próprio desenvolvimento socioemocional, cognitivo e a educação integral. O segundo modelo são dos 5 fatores, né? Os 5 grandes fatores, como a gente chama macrocompetência, que vai ser muito importante para a nossa pesquisa. É isso que a gente está interessado em saber, se a violência ela tem efeito sobre essas macrocompetências, o Big Five, né? E aí são elas, né? Autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional, amabilidade, abertura ao novo, né? E a gente tem um sistema, né? É um sistema empírico de classificação das características socioemocionais que ele vai desfrutar de grande prestígio científico internacional. E aí, devido ao fato desse modelo ter sido replicado em várias outras situações, né? Certo. E também o Big Five ele foi utilizado em outros estudos. Ele já vem ele já tem uma bagagem muito grande, né, ao longo do tempo, né? E aí existem outras denominações para essas macrocompetências, autogestão, engajamento com os outros. Alguns autores usam conscienciosidade, extroversão, por aí vai. É importante que esses 5 grandes domínios de personalidade, essas macrocompetências, elas sempre vão alterar ao longo do tempo, elas não são fixas. Então, por isso também é importante a gente entender e como se dá essa relação com a violência, né? E é importante também para os tomadores de decisão. Eles têm que buscar entender como é que se dá essa relação com as habilidades socioemocionais, com os resultados educacionais, por exemplo, para conseguir melhor avaliar as competências, essas competências não cognitivas, né? E aí, cada macrocompetência dessa, ela tem suas vertentes, digamos assim, né? Por exemplo, na autogestão a gente tem determinação, organização, foco, persistência, e todos esses construtos a gente está interessado em saber se a violência vai ter efeito sobre cada construto desse, certo? E a última base desse instrumento Sena, que é um instrumento bem complexo, tentando dar um resumo aqui para vocês, é a psicometria. Ela ofereceu subsídios para o desenvolvimento desse instrumento, que avaliasse, né, o Big Five, as macrocompetências, e aí é importante salientar que seja de modo confiável e válido, né? Mas é modo confiável e válido para as pessoas, né, com idade entre 11 e 19 anos, que a nossa pesquisa, ela está ali no meio, né? A gente está pegando alunos do ensino médio, então a gente está ali entre 14 anos, por ali, né?
E a psicometria ela tem a importância da construção dos itens, das escalas de medidas, das estatísticas, da confiabilidade, da validade, né? A gente tem, para quem do campo da economia, sabe que a gente tem um desafio muito grande, além da causalidade, a validade, né? A validade do estudo. Que a gente encara muitos problemas com validação externa e por aí vai. E a psicometria em si, a gente pode determinar como área da psicologia científica, que ela visa oferecer subsídios conceituais, né, metodológicos e técnicos, né, e aí para construir esses instrumentos de domínios psicológicos, que é como aí as competências socioemocionais, né, e as construções dos itens desse instrumento SENA, que é um instrumento bastante complexo, né, foi feita a partir de seleção de itens de vários testes já existentes, né. Também foram consultados diversos especialistas da área da educação, é importante salientar isso, né? E a análise empírica dos itens, né, ela é feita pela teoria de resposta ao item, TRI. Então, a gente tem que um instrumento que ele tem a confiabilidade, ele tem a validade, né? Então, em resumo geral, aqui o SENA, ele é um inventário de autorrelato, ele avalia as competências socioemocionais com bons indicadores de confiabilidade e validade, ele é um instrumento simples de aplicar e responder, e aí, no entanto, ele tem um caráter científico e complexo bem fundamentado, né? E pronto. A gente sabe que agora a gente tem uma base de dados que tem toda essa base, né, digamos assim, essa referência. Então, os nossos dados, eles são muito bons, né, nesse momento. E agora a gente parte para o outro momento, que é onde a gente está utilizando a base dos endereços dos alunos das escolas, né. E foi um desafio para a gente conseguir georreferenciar esses endereços. Qual é o ponto principal que a gente está tentando analisar também? Um outro ponto que a gente está tentando analisar é pegar, georreferenciar esses endereços, a gente tem a latitude e a longitude, calcular a distância onde cada estudante, né, mora, calcular a distância onde aconteceu a chacina da Grêmio Suzano, que foram nos bairros onde aconteceu, né, e aí a gente vê o grau de exposição, por exemplo, se aquele aluno foi muito exposto, pouco exposto, né, e aí a gente consegue fazer uma espécie de tracking, né, ou seja, a gente consegue acompanhar esse aluno no ano de 2015, que foi onde ocorreu a chacina, e a gente consegue acompanhar ele também no ano de 2017, onde teve o SENA 2, que foi aplicado também no estado, e juntamente com o SPAES. Então a gente consegue também ter resultados das proficiências de português e matemática, né? Então, por eles serem aplicados conjuntamente. É um desafio muito grande. Nas próximas semanas a gente vai ter alguns resultados preliminares. E até então está sendo um desafio muito grande de trabalhar com essa temática. É uma temática muito complexa e muito sensível quando a gente lida com esse tipo de assunto, né? É importante salientar isso. E eu acredito que tenha algum efeito, né? A violência, a gente já vê que as habilidades socioemocionais são impactadas por diversas coisas, então possivelmente tem um efeito, essa é uma das hipóteses do trabalho que tem efeito, né, a violência, e vamos ver aí nas próximas semanas o que é que a gente tem de resultado, né. A aprovação de medidas legislativas que visem combater e prevenir todo tipo de violência é frequente. O governo recentemente aprovou um programa que investirá 375 milhões de reais a fim de diminuir a vulnerabilidade de certos grupos sociais e, assim, reduzir as altas taxas de homicídio. Acham que as políticas públicas existentes estão surtindo efeito? A longo prazo, elas realmente melhoram a vida dos moradores do estado? Bom, eu vou começar falando um pouquinho. Existem várias políticas públicas e as políticas públicas não podem ser vistas de forma isolada. Uma vez que você pensar que uma política pública determinada, eleita, vai conseguir resolver um problema tão complexo, já parte de um pressuposto errado. Então, as políticas públicas precisam ser efetivamente no plural. Você precisa ter políticas de combate, você precisa ter políticas de suporte, políticas de apoio dentro da escola, na comunidade,
porque a violência ela está espalhada na comunidade e também está dentro da escola, né? Por exemplo, quando a gente estuda violência dentro do ambiente escolar, um estudo da Unesco mostra que você tem uma piora nos índices de desempenho. Então, é diferente de você tentar combater a violência fora da escola, que vai prejudicar a frequência do aluno na escola e que, por consequência, vai prejudicar o desempenho também. Então, são uma série de fatores que você tem que levar em consideração. Uma escola mais violenta, ela tem um prejuízo entre 1,8% e 3% na proficiência do aluno, né, no desempenho acadêmico do aluno, se comparado a uma escola menos violenta, para vocês terem uma noção. Aqui no estado do Ceará, existe uma política pública da vice-governadoria, que tenta implementar círculo de construção de paz e mediação de conflitos também. São maneiras que você tem de abrir um espaço de escuta para os estudantes, e quando você tem algum conflito dentro da escola, em vez de você mandar direto para o diretor e você ser penalizado com suspensão ou mesmo expulsão de escola, a ideia dessa política pública é ouvir o estudante, entender os vários lados de uma determinada questão que aconteceu, e assim poder resolver e mediar conflitos, né? Então, é uma política pública inteligente, porque trabalha na prevenção de uma violência que, quando acontece, já é o estopim, já praticamente não tem mais como você evitar, né? Então, o trabalho em cima da prevenção da violência, ele é muito mais difícil, mas muito mais eficiente. Quando você faz isso, você está evitando efetivamente a violência. Isso é muito mais fácil de fazer dentro de mediação, né? De fazer dentro da escola, em relação a fazer na comunidade, né? Então, mas essa política pública daqui do estado do Ceará, ela ainda é uma política muito incipiente e que ainda não foi mensurada. Quer dizer, a gente não sabe quão efetiva é essa política, a gente não sabe em que níveis ela conseguiu reduzir a violência, se teve algum sucesso em relação ao desempenho daquele aluno, ou mesmo em relação àquela habilidade socioemocional que ele precisa ter quando for adulto. Então, as políticas públicas são implementadas e muitas vezes não são avaliadas. Esse que é o grande problema que eu vejo, de você ter políticas públicas que sejam eficazes e que você consiga mensurar. Olha, a gente foi efetivo nisso aqui, em tal lugar a gente conseguiu melhorar o desempenho dos estudantes, ou não, mas, enfim, está se gastando tempo e esforço para uma política pública no intuito de reduzir, prevenir a violência, isso é muito bom, isso é um fator positivo, mas seria muito melhor aliar essas tentativas de política pública com avaliação efetiva para poder a gente mensurar quanto está ajudando os alunos, os professores, né, o ambiente escolar. Isso precisa ser mensurado, né? Dentro desse contexto também, trazendo um pouco para o que a gente está vivendo hoje, em termos de pandemia, em que os estudantes estão, em sua maioria, passaram grande parte de 2020, né, em casa, sem poder ir à escola, escolas fechadas, né, e aí você tem a questão da violência doméstica também influenciando nessa questão educacional. Então, as políticas públicas precisam pensar em todos esses contextos e precisam pensar também nessa avaliação para poder modificar ou melhorar ou continuar ou mesmo mudar completamente, né, acabar um determinado
programa ou projeto por conta de uma avaliação que não mostrou eficácia nem eficiência. Professora Alessandra, a gente costuma muito falar que as políticas públicas elas devem ser baseadas em evidências, né? No momento, uma vez que a gente tem políticas que não são avaliadas, a gente não tem noção se aquilo está sendo um investimento, como a gente costuma falar, enxugar gelo, né? A gente não tem esse parâmetro porque a gente não tem uma avaliação daquela política, se aquele recurso ele pode ser melhor alocado, né? E é importante entender que quando a gente combina políticas, a gente pode ter resultados melhores, né? Se os três trabalharem em conjunto, tem como sim trabalhar na prevenção, é claro, tem como sim diminuir a criminalidade, né? E o grande problema também está na avaliação das políticas públicas, né? Esse é o ponto-chave aqui. A gente tem que melhor avaliar, porque se a gente não tiver essa avaliação, a gente não vai saber se está no caminho certo, né? E o monitoramento também é importante, porque no momento que a gente está monitorando aquela política, a gente já dá para saber se a gente está caminhando para o caminho certo, né? Então, a gente vive um estado violento, a gente vive um país, né, que, como todo país, tem seus recursos limitados, né? E então é importante alocar melhor esses recursos, de todas as formas. Públicas, elas também devem ser feitas em conjunto com a comunidade, porque o contexto ele é importante, né? Muitas vezes o desenho de alguma política ele não leva em consideração o contexto onde está sendo implementado. E por isso, né, na hora do desenho, ele está lá todo bonitinho. Se você não levar em consideração o contexto, a participação da comunidade é importante em qualquer política que for, ela possivelmente não vai funcionar. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Muito obrigada pela entrevista. O 8º episódio do EducLabcast está terminando. O EducLabcast é um podcast que discute assuntos referentes a dados, educação e economia, produzido pelo Laboratório de Análise de Dados, Economia e Educação da Universidade Federal do Ceará. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos às nossas próximas atualizações e sintam-se livres para enviar sugestões, dúvidas e críticas ao nosso e-mail educlab.pesquisa@gmail.com ou em nosso Instagram, @educlab.ufc. Tchau!